porque o homicídio ele tem uma peculiaridade, que é a motivação. A pessoa mata por causa de alguma coisa. E esse caso, motivação zero. E tava doidão, saiu pela rua atirando nas pessoas. As vítimas, 4, uma delas um menino de 11 anos. Ou seja, não é porque o cara é adulto mereça morrer, mas quando você vê uma cena de um crime, onde um menino, uma criança é morta covardemente por um bandido, um criminoso, sem motivação nenhuma, aquilo é muito ruim, sabe? Aí ele vai pegar uma pena e daqui a pouco tá na rua de novo. Sim. Entendeu? Então, assim, nós temos que entender. E o cara era filho do... Filho do Beiramar. Do Beiramar. Filho do Beiramar. E acho que nem teve muita repercussão esse caso. Pouco na época. Tinha que ter bem mais, né? Pouco na época. Teve muito, não, porque... Bem mais, até porque, assim, de certa forma, a opinião pública e a imprensa influencia nas decisões, né? Se tem muita pressão, o martelo vem mais pesado. No caso, o homicídio é tribunal do júri, né? Como o comissário falou. Aí vai pra... Ainda assim, aí, crime contra a vida. Desculpa. Aí é um teatro, Glauber. Sim. Eu já cansei de ir depor. É um teatro. A defesa o advogado habilidoso, ele leva aquilo ali muito bem. Ele te coloca numa situação desfavorável, você que investigou, você que prendeu, você fica numa situação extremamente desfavorável. Aí eles tentam inverter a situação para colocar você como o criminoso, né? Eu mesmo investiguei um caso de um homicídio de um militar do Exército e que o advogado adotou a seguinte tese: o delegado está afim da minha cliente e por conta dela não ter dado condição para ele, ele está imputando tudo isso aí que está sendo objeto da denúncia do Ministério Público. Entretanto, eu nunca tinha visto aquela pessoa na minha vida. O crime foi um crime bárbaro, um crime que foi solucionado com técnica, não foram apenas depoimentos. A gente conseguiu fazer uma investigação muito robusta no sentido de indicar que a mulher, ela planejou a morte do marido com a amante dela na época. E matou. Matou com um tiro na nuca. Ela atraiu o marido, ela botou uma isca para atrair o marido. E essa isca levou esse marido para a Barra da Tijuca, e lá num quiosque deserto, lá próximo à reserva, é um trecho da praia da Barra da Tijuca, o marido, que virou marido depois, né? O amante que virou marido, deu um tiro na nuca da vítima, do militar, e ele foi a óbito. E na defesa, o advogado veio com essa tese no tribunal do júri. Ao ponto de fazer o quê? Ele quesitou a minha declaração. O que é isso, para quem não sabe? Ele falou o seguinte: então, o delegado está mentindo, então, se ele está mentindo em juízo, ele está incorrendo no crime de falso testemunho. Então, nós vamos colocar isso para o júri votar. O júri vai votar. O delegado mentiu em juízo? E assim, eu nunca tinha visto aquela pessoa na vida, eu não fico criando animosidades com as pessoas que eu investigo. Eu acho que eu estou no meu trabalho e vou fazer o meu papel, né, e vou seguir em frente, né? Eu tenho muita objetividade no que eu faço e quando eu pego uma investigação eu vou até o fim. Então, às vezes não, você começa a investigação sem saber como vai acabar, mas eu assim, no meu dia a dia, eu quero fechar aquela investigação, eu quero prender aquele criminoso, não importa quem seja. Então, o advogado quesitou as minhas declarações e eu fiquei incomunicável numa sala da testemunha, em juízo, e eu vi ali que eu realmente quase fui preso, Glauber. Porque eu fui para essa sala... Tu ia inocentar e tu ia ainda ser preso. Olha isso, gente. Que loucura. Com base em quê? Com base em nada. Com base num advogado habilidoso. De defesa. Só isso. Aí, eu tô na salinha esperando. Aí eu peguei meu celular e falei, pô, vou pedir um hambúrguer, sei lá, um McDonald's da vida.
Aí o oficial de justiça olhou pra mim e falou: não, o senhor tá incomunicável. Aí quando eu vi aquilo, eu falei: opa, tem alguma coisa errada aí. Eu tô incomunicável por quê, oficial de justiça? Não, vai pro júri se o senhor mentiu em juízo. Eu não acreditei naquilo, Globo. Eu falei: meu Deus. Até tinha 2 amigos assistindo, né? Um que a filha fazia direito na época, falava: vai ver meu delegado lá que vai depor. Cara, foi uma coisa quase que vexatória. E até o comissário que trabalhou comigo falou: aí daqui a pouco chega a quentinha do preso. Pro delegado. Eu falei: não, vou ficar com fome, não vou comer isso, não. Tá maluco. Aqui eu que conduzi essa investigação. O júri votou, são 7 jurados. 5 a favor da minha tese, né? Quer dizer, não foi a minha tese, né? Foi o que eu apurei. E 2 ainda falaram: não, ele tá mentindo. Olha isso, cara. O que a gente passa em juízo? Foi 5-2 a meu favor. 2 acreditaram na tese do advogado. Mas aquilo foi a E pior. o que ele apresentou, cara? Não perca o raciocínio, por favor. Pode concluir, depois eu te... Aquilo foi pior, tu ia falar. Então, aquilo foi a pior coisa para a defesa. Porque, Glauber, quando eu meto um troço na cabeça, meu amigo, todo mundo pode acabar que eu não vou deixar, eu não vou esquecer aquilo. Aí, passaram-se os anos, eu fui transferido, uma delegacia aqui, outra ali, meu grupo de trabalho, na minha equipe. E toda delegacia que eu ia ser transferido, a gente sempre fazia uma consulta no sentido de tentar localizar esse casal. Até que em 2012, esse crime eu acho que foi em 2005, 2012, nós conseguimos uma pista do paradeiro deles. Eles foram condenados, né? A mulher pegou 18, o homem pegou 19, uma pena muito próxima. Só que eles fugiram. E falei: não, o que eu passei, isso aí não pode ficar em branco, né? O que eu falei foi a pior coisa que eles fizeram, foi fazer essa tese de defesa. Enquanto eu não prendi os 2, Glauber, eu não sosseguei. Eu fiquei atrás deles, fiquei. Prendemos o casal. Prendemos eles na Baixada Fluminense. E os 2 vieram na viatura comigo, eu e um policial amigo meu. Aí a gente veio conversando, né? Eles algemados. Aí o homem, o amante que virou marido, né? Falou: pô, o senhor não me esqueceu, né? Caramba, o senhor foi de Itaboraí uma época, né? Eu falei: fui sim. Pois é, quando eu ia pra região dos lagos, eu ia pela Alameda, porque eu queria passar muito distante de onde o senhor trabalhava. Pô, mas o senhor me encontrou, né? Eu falei: olha só, eu quase fui preso por tua causa.